Graça e paz, meu irmão, minha irmã, da Igreja Metodista Central de Itatiaia. Aqui César Cieg, professor da Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui juntos novamente para vermos uma aula da Escola Bíblica Dominical da classe ED mais Vida. Então as aulas estão dispostas aqui no canal, ED e MCI. Curta lá o vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo para que a palavra de Deus possa chegar a mais e mais pessoas, amém? Hoje vamos continuar a carta de Tiago, no capítulo 1. Hoje vamos ver dos versículos 12 até o versículo 18. Na semana passada vimos do 1 ao 11. E hoje vamos continuar esse estudo da carta de Tiago, que é extremamente importante para nós, extremamente importante para a igreja. E ele começa no versículo 12 falando assim: bem-aventurado aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então aqui, Tiago, ele está fazendo um complemento lá do versículo 2 e 3, que ele fala sobre aprovação. Lá no versículo 2 e 3, ele fala que quando somos provados, recebemos o quê? A perseverança de Deus. Quando somos provados da maneira e reagimos da maneira correta à aprovação, recebemos a perseverança, para que em outras provações possamos cada vez mais termos essa perseverança para aprendermos de Deus e suportarmos melhor as provações. E aqui ele já diz que quando suporta com perseverança a provação, veja bem que ele está repetindo aquilo que a pessoa que foi provada as primeiras vezes, aprendeu a ter perseverança e aí das próximas vezes suporta essa provação com perseverança. Isso é muito didático para justamente os dias que vivemos. Estamos sendo provados por Deus e precisamos ter maturidade e perseverança. E aqui ele continua dizendo que aquele que suporta com perseverança a provação, depois de ser aprovado, receberá a coroa da vida. O que ele está dizendo aqui? Justamente aqueles que tiveram maturidade, já aprenderam em provações anteriores a ter perseverança e estão suportando com perseverança essas provações agora presentes, ou seja, são cristãos maduros, adquiriram maturidade. E dessa forma, essa maturidade é um grande indício do quê? Que vamos receber a coroa da vida prometida àqueles que o amam. Não é o único, mas é um dos indícios que estamos no caminho correto, que estamos no caminho da salvação. Em Apocalipse ele diz que aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. E aqui ele está dizendo essa mesma coisa em outras palavras, Tiago, que aquele que suporta com perseverança a aprovação, depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que para mim e para você, em nome de Jesus, amém? No versículo 13 ao 15 ele diz: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Olha só, querido, que coisa interessante esses versículos 13 a 15. Ele diz que Deus, ele não tenta ninguém. Então vamos ver uma grande diferença. O que é provação? Provação são circunstâncias externas, e Tiago mesmo fala, e a Bíblia em muitos outros livros, muitas outras passagens, muitas outras ocasiões, fala que a provação ela é permitida por Deus e às vezes enviada por Deus. A provação é algo externo, são circunstâncias externas, daquilo que acontece exteriormente a nós. E essa é não só permitida, como às vezes enviadas por Deus. Agora, a tentação é a nossa luta interna contra o pecado. Nossa luta interna para que possamos ser aprovados por Deus, para que possamos resistir às provações, para que possamos aprender a passarmos pela dificuldade, a passarmos pelo engano, pelo erro. A tentação é a luta interna, e aí Deus jamais nos tenta, querido. Deus, ele não pode ser tentado pelo mal e ele não tenta ninguém. A tentação, ela pode ser enviada pelo inferno, por Satanás, tentar introduzir isso dentro de nós, mas na maioria das vezes, como o Tiago diz aqui, a tentação ela é através da nossa própria cobiça. Olha que
interessante isso e que didático para mim e para você, querido. A tentação, ela é concebida. O pecado, ele acontece em primeiro lugar. Ele nunca acontece primeiro. O pecado não é uma coisa que acontece primeiramente. Ele sempre é gerado pela nossa cobiça, pela tentação. Nós vemos, ouvimos, pensamos, sentimos algo. Isso é gerado dentro de nós e através, seja do envio do inferno, seja da nossa própria cobiça, é gerado dentro de nós a tentação. A tentação que ela dá à luz ao pecado, como diz aqui. E o pecado, ele gera a morte, como diz no versículo 15 aqui. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz ao pecado. E uma vez consumado, gera a morte. Lá em Gênesis, no capítulo 3, dos versículos 6 a 21, conta essa história originalmente. Quando o pecado ele entra no mundo através da tentação que Adão e Eva sofreram, essa sentença de morte é dada ao pecado. Lá na história, você pode ler lá na sua casa, no capítulo 3, versículos 6 ao 21. Mas no versículo 19, ele dá a sentença a Adão e diz: no suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois você foi formado do pó, e ao pó voltará. Essa é a sentença. O pecado, uma vez concebido, ele gera a morte. Agora, existe a boa notícia, que Cristo morreu para nos livrar do pecado. Todos os nossos pecados, eles foram pagos na cruz. Então, hoje, eu e você temos acesso ao perdão de Deus através da cruz de Cristo. Então, esse pecado, ele deve ser confessado e receberá o perdão de Deus. O pecado, ele gera a morte se não for confessado. Eu costumo sempre dizer que existem duas formas bem distintas de pecado. Aquele que nasceu de novo e daquele que não nasceu de novo, que não tem nova vida em Cristo. A pessoa que nasceu de novo, primeiramente, são duas coisas que fazem distinção grande entre um e outro. Aquele que nasceu de novo, ele peca, somos pecadores, todos nós somos pecadores, mas ele peca involuntariamente, é aquilo, pequei, errei, fiz algo que não é aprovado por Deus, algo que Deus não gosta, algo que desagrada a Deus. Já aquele que não nasceu de novo, ele premedita o pecado, ele faz planos para pecar. E a segunda grande diferença é que aquele que nasceu de novo, quando eu e você nós pecamos, nós temos o peso do Espírito Santo sobre a nossa vida. Como Davi diz, enquanto me calei, envelheceram os meus ossos. Ou seja, o pecado está pesando sobre ele. Por quê? Como ele pesa sobre mim e sobre você, devido à ação do Espírito Santo. Já aquele que não nasceu de novo, não tem esse peso na consciência, querido. Não tem. Peca e não tem nenhum problema em relação a isso. Essas são as duas grandes diferenças sobre o pecado, daquele que nasceu de novo, que tem nova vida em Cristo, e daquele que ainda não nasceu de novo. E isso é uma coisa muito importante para mim e para você ficarmos atentos a isso. Como diz João na sua carta, ele diz, aquele que nasceu de novo não peca. Não é no sentido de não pecar, de não cometer pecado, mas sim de não ter prática de pecado, de não ter pecados reincidentemente premeditados. Ao contrário de mim e de você, que nascemos de novo, toda vez que nós pecamos, o pecado pesa sobre a nossa vida, até irmos diante de Deus e confessarmos ele. Então esse pecado, como diz ali em Gênesis, que foi a ocasião original, ele gera a morte. Mas, graças a Deus, temos em Cristo Jesus, na cruz de Cristo, o perdão dos nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados a Ele, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mais uma vez, na carta de João, no capítulo 1, se não me engano, no versículo 9, ele diz isso. Então, temos essa oportunidade junto a Deus, queridos. E Satanás, Deus, ele não nos prova para temê-lo. Deus, ele nos prova para despertar e exercitar a nossa fé. Satanás, ao contrário, ele nos tenta para nos afastar de Deus e para fazer com que blasfemamos contra ele. Então,
Essas duas coisas têm que estar bem distintas na nossa cabeça. Deus, ele nos prova, ele permite as provações, ele envia as provações até mesmo, mas nunca nos tenta. Nós somos tentados pelo inferno, mas principalmente pela nossa própria cobiça, por aquilo que nós ansiamos, desejamos no nosso coração, que não agrada a Deus, que não é permitido por Deus. Amém, querido? No versículo 16 ao 18, ele fala assim: não se enganem, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias de suas criaturas. Amém, querido? Isso é algo muito importante para mim e para você. Todo bem vem de Deus. A sabedoria vem de Deus, no Tiago capítulo 1, versículo 5, que nós lemos a semana passada. A dignidade vem de Deus. Tiago capítulo 1, versículo 9. Volte lá e veja. E a nova vida em Cristo vem de Deus. Tiago capítulo 1, versículo 18, que acabamos de ler. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias de suas criaturas. Queridão, Deus, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Queridão, Deus gerou a mim e a você, para que sejamos o bem e para que tenhamos o bem, para que provemos o bem nessa terra. Como diz Isaías, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Muitas vezes, queridos, nós nos enganamos, somos enganados pelo inferno, somos enganados por nós mesmos, culpando a Deus daquilo de ruim que nos acontece. Mas pode ter certeza, meu querido, que essas coisas, elas não provêm de Deus. As provações podem ser permitidos e até enviados por Deus, mas Ele sempre quer que isso exercite a nossa fé. Deus, Ele permite que as provações venham para exercitar a nossa fé e o nosso amor. Ao contrário de Satanás, que nos tenta para nos afastar de Deus e para que venhamos a blasfemar contra Ele. Deus, Ele quer o melhor para mim e para você, querido. Tenha certeza disso. Ele só vem de Deus, só vem as coisas boas, como diz aqui no versículo 14, no 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, que não pode existir sombra de mudança. Não existe variação nem sombra de mudança em Deus. Deus, Ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre. E Ele sempre, querido, sempre quis o bem meu e seu, querido. Deus, como pai, você que é pai e mãe, você sabe o que você sente pelo seu filho. O que você quer para o seu filho, para a sua filha. Deus, querido, que não é humano, que não tem as nossas fraquezas, que não tem as nossas limitações, que não tem o pecado, como diz lá, como ele disse aqui no versículo 13. Deus, ele não pode ser tentado pelo mal. Deus não tem pecado. Deus só tem o bem, querido. Então, esse ser que nos criou eu e você, ele quer o nosso bem, pode ter certeza disso. Ele quer o melhor para mim e para você. E por que isso nem sempre acontece? Porque nós somos carnes, nós fomos contaminados pelo pecado. O pecado, ele habita em nós. Mas tem a grande notícia, que ele enviou Jesus Cristo para morrer pelo meu e pelo seu pecado. Se confessarmos com a nossa boca, como diz em Romanos, e crermos no nosso coração que Jesus morreu e ressuscitou dos mortos, por mim e por você, nós seremos salvos. E isso tudo vai passar, querido. Tudo, esse tempo, essas provações e essa vida, ela vai passar. Mas Deus, Ele quer o bem para mim e para você, seja nessa vida ou na vida eterna. Principalmente na vida eterna.
Ele quer que eu e você sejamos salvos, que eu e você aceitemos humildemente, que reconhecemos os nossos pecados e aceitemos o sacrifício de Cristo na cruz. E que possamos, querido, aqui mesmo nessa terra, amadurecermos para entendermos como funcionam as provações, como diz aqui Tiago, como funcionam as tentações que vêm de nós, para que possamos crescer, obter o melhor dessa terra e sermos o melhor dessa terra, sermos sal da terra, luz do mundo. É isso que o Senhor deseja para mim e para você, querido. Então, não deixe a sua cobiça, não deixe mesmo o inferno tentar incutir na sua mente que as coisas más, que as dificuldades que lhe acontecem vêm de Deus. Pois Deus, Ele quer o melhor para mim e para você. Dele só pode vir o bem. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti brilhe o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém?